Consegui. Pronto, amores. Então, vamos lá. Primeiro, eu acordei hoje e eu tinha pensado em trazer uma coisa pra vocês. E aí eu acordei e falei, não, não tô satisfeita, não gostei, quero fazer de uma outra maneira. E a única maneira que me veio na cabeça foi trazer como é que eu cheguei aqui, como é que eu acredito nisso, como é que eu vivo isso na prática dentro da minha vida, que eu também sei que é uma coisa que às vezes recebo de pergunta na caixinha, que gera dúvida, que fica aí no campo de, ah, tá, mas como é que faz, né, de fato, um planejamento astrológico acontecer na prática para fazer uma grande mudança, enfim. E aí eu trouxe, então, dentro do que eu vivi, dentro da minha história, como que isso aconteceu, porque é o jeito que eu mais consigo dizer pra vocês, assim, com linhas específicas do que estava rolando, sabe? De bastidor mesmo da vida. Então, é isso que eu quero abrir aqui pra vocês. Então, primeiramente, como que a gente vem parar aqui hoje, né? Como que estamos aqui hoje? Eu. Então, eu, Júlia, caí naquele mito, né, que a gente sempre ouviu falar, principalmente quem é millennial, de cara, estuda, trabalha, encontra um trabalho regular que te pague ok e fique quietinha aí na sua. Só que depois de ficar um tempo quietinha aí, né, fazendo o que todo mundo falou que era pra fazer e tudo mais, eu cansei. Assim, o trabalho era bom, eu tinha N bônus, mas eu falei, ou eu mudo agora, ou eu vou continuar nesse lugar e tendo os mesmos resultados sempre na vida, porque eu olhava para as pessoas que estavam há muito mais tempo do que eu, por exemplo, num cargo corporativo, fazendo, né, as mesmas coisas. E eu falava, cara, eu não, definitivamente não quero ter a vida dessas pessoas. Eu não quero, eu quero fazer outras coisas, eu quero ir para um outro lugar, eu quero viver de novas habilidades. Sabe quando você chega num dado momento da vida em que você vê que as habilidades que você tem ali já estão muito desenvolvidas? E quanto mais tempo você fica ali, mais você vai continuar fazendo parte de um grupo de pessoas que você não quer mais e sempre resolvendo os mesmos problemas, ouvindo as mesmas reclamações. E aí eu falei, I'm done, entendeu? Não dá, eu preciso mudar, isso daqui precisa acontecer de um outro lugar e tudo mais. E foi aí que eu conheci a astrologia. Então foi nesse incômodo muito profundo com uma profissão que eu gostei sim de exercer. Eu fui engenheira florestal por 5 anos. Eu tô aí nessa foto dando uma entrevista para um cara da floresta. E eu gostava muito, porque era um trabalho que envolvia comunicação, e eu sou a garota da comunicação, eu dava treinamento para equipes e tudo mais. Mas eu falei, nossa, não dá, sabe? Não dá, e eu preciso mudar daqui agora. E aí me deu esse estralo assim, e eu falei, eu preciso começar a estudar outras coisas. E sempre fui de místicas, sempre. Sempre gostei, sempre tive um pezinho lá. E aí eu falei, cara, por onde eu começo? Falei, bom, vou começar lendo meu mapa astral. E aí encontrei aí uma astróloga, ela leu o mapa pra mim, e assim que acabou a leitura, gente, eu chorava, eu chorava, 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 chorava. Não porque ela tinha me dito coisas que eu não sabia, mas porque ela tinha me confirmado coisas que eu já sabia, mas eu não tinha coragem de admitir pra mim mesma. Então, eu me vi em uma posição que eu tinha pouquíssima ferramenta, tanto emocional como ferramenta prática, para sair do lugar que eu tava e ir para outro que eu queria. E isso daqui é o que eu quero que vocês guardem para vocês, porque eu entendo que todo o trabalho que eu faço, que eu tô envolvida, que eu me dedico, que eu estudo, que eu trago para vocês, na mais pura genuinidade, genuidade? Não sei, mas de genuíno do meu coração, é trazer para vocês que a maior habilidade que a gente pode ter é olhar para um futuro e falar, eu sou capaz de chegar ali. Eu sou capaz de mudar essa realidade que eu tô agora e sou capaz de chegar nesse outro lugar. E a gente só faz isso através das nossas metas. Então, é por isso que a gente tá aqui hoje. Porque nesse momento da minha vida, eu me vi totalmente sem ferramentas para lidar com isso, sem apoio, porque eu não tinha um grupo ainda de mulheres, eu não fazia parte de nada, das terapias, de nada. Então, assim, me sentindo muito desamparada do que eu queria, né, nutrir na minha vida, eu me vi sem saber sair daquele lugar.
E eu lembro que isso me deu uma agonia. E eu tive crises aqui, assim, sabe? De identidade, de choro, de falar, meu Deus, como que eu vou sair desse lugar que eu lutei tanto pra estar aqui? E também existe um luto, né, de encerramento de fase. Então eu vivi todo um luto de, cara, mas por que que eu não quero mais estar aqui? Porque eu já quis muito estar aqui. Eu, de fato, lutei. Eu quis estar nesse trabalho. Eu pedi pra Deus que eu queria esse trabalho. Mas chega uma hora que as coisas mudam, a gente muda e a gente precisa saber encerrar esses ciclos e ir para uma nova etapa. Então era nesse momento de vida que eu falei, eu nunca mais não vou ter habilidades e ferramentas de não conseguir sair da onde eu tô e de me sentir desamparada. Então, dali pra frente, eu entendi que eu precisava buscar essas ferramentas, essas pessoas e essas conexões e esses conhecimentos para eu conseguir me munir ali de conhecimento, de ferramenta, de tudo que fosse necessário para eu conseguir traçar uma linha de chegada até um novo lugar. E tudo isso dá muito medo, né? E eu queria fazer grandes mudanças. Então, assim que eu entendi que eu queria fazer grandes mudanças, eu dei uma assustada. Porque eu falei, caraca, vai dar um trabalho lascado sair desse lugar aqui para esse outro que eu tô querendo. Mas eu vou. E aí foi uma meta de longuíssimo prazo a ser percorrida desde esse entendimento até onde eu tô hoje. E aí eu vou chegar nessa linha do tempo para vocês. Então, o que eu entendi aqui nesse momento é uma frase que Clarice Lispector traz, muito maravilhosa, que dá vontade de tatuar e escrever aqui na frente do meu quadro, que é: haverá outro modo de salvar-se, senão o de criar as próprias realidades. Então, existe algum modo da gente salvar a gente mesma sem ser esse caminho de criar uma nova realidade, de criar um novo lugar para a gente ser, para a gente colocar as nossas habilidades, para a gente se conectar, para a gente conhecer novas pessoas e conhecer novos lugares e viver esse encantamento com a vida? Porque nesse lugar que eu tava, eu tinha perdido esse encantamento e eu ficava assim, que sede, sabe? Que fome de uma coisa que eu não tenho, que eu não sei ainda onde buscar. Então, eu entendo que a gente precisa se colocar nesse caminho, sabe? De conseguir criar uma nova realidade e se sentir capaz de chegar até essa nova realidade. E é para isso que eu estudo, é para isso que o meu trabalho tá aqui e é por isso que eu falo com mulheres. Porque ao longo dessa jornada, muitas vezes eu me vi num lugar em que eu esperava alguém me salvar dali. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas é uma estranha sensação de princesa, sabe? Que você acha que vai ter alguém que vai te ajudar a sair desse lugar que você se colocou, que alguém vai descobrir que você tem um dom que você nunca falou pra ninguém, mas alguém vai descobrir, vai falar: "Não, vem aqui que eu vou te ajudar. Não, vem aqui que você é muito boa nisso". E aí você vai conseguir fazer não sei o quê. Sabe? Esse imaginário de ser pegada pela mão por alguém? Talvez esse ser pegada pela mão seja um pai, seja um marido, seja uma mãe, quem quer que seja, mas é essa síndrome de precisar ser salva por alguém. E o que eu queria falar hoje pra vocês é que ninguém tá vindo salvar. Ninguém tá vindo me salvar, ninguém tá vindo salvar você. A gente vai salvar a gente mesma. E como? Criando a nossa própria realidade, criando o nosso próprio modo e as nossas próprias ferramentas de munição para sair desse lugar que a gente tá hoje e ir para esse outro que a gente quer chegar. E aí, como que a gente sai, então, né, desse lugar? Eu, Júlia, aí na minha linha do tempo, comecei a estudar astrologia, comecei a me enfiar em grupo de mulheres, comecei a me enfiar em mentoria, comecei a me enfiar aonde eu achava, com quem eu conversava, e a vida simplesmente começou a se abrir, porque eu entrava em um grupo, aí eu conheci uma mulher que morava fora. Aí eu conversava com ela sobre. Ah, eu morava em São José dos Campos, tá, gente? Morava no Brasil aí. Aí conversava com uma mulher que morava fora e ela me trazia qual que era a experiência dela, e aí eu conhecia uma terapeuta e eu precisava de uma formação em terapia holística que eu queria na época, aí fiz a formação e tudo isso estudando astrologia. E aí, eu coloquei pra vocês essas fotos que foi intuitivamente o meu primeiro planejamento astrológico, que foi o meu planejamento de mudança de carreira e mudança de país. Então, intuitivamente, o Pave nasceu aqui.
eu não sabia, né, o que eu estava fazendo, mas eu estava colocando na prática aquilo que eu aprendia dentro da astrologia, porque eu entendi muito rápido, assim que eu acessei esses conhecimentos, que a astrologia não ia me falar só quem eu era, no que eu era boa, quais eram os meus dons, porque gente, sinceramente, foda-se. Assim, foda-se no que você é boa. Foda-se quais são os seus dons. Foda-se quais são as suas dificuldades. Se você não se colocar no caminho de agarrar esses dons e abraçar as dificuldades e, sabe, sentar a bunda na cadeira e se colocar no caminho de fazer aquilo que você quer fazer, simplesmente foda-se o seu autoconhecimento. E eu venho de um lugar muito honesto de falar pra vocês que em muitos lugares de terapias que eu me coloquei, eu pensei, tá bom, isso é muito bonito, mas como que eu vou levar isso daqui pra minha vida? Como que eu vou tirar isso do lugar do teórico e eu vou levar isso pra mim, nas minhas decisões? E aí é claro que toda terapia, todo movimento energético que a gente faz, vai subindo a nossa energia, vai fazendo com que a gente se mova de maneiras diferentes. Mas a tomada de decisão só veio quando eu fiz esse planejamento astrológico pra mim. E esse planejamento astrológico foi: eu entendi que existem ciclos da natureza que povos muito antigos, tipo Incas, Maias, gente, eu fui estudar, eu li tudo que vocês imaginarem de povos antigos e como que usava isso para fazer plantio. Aí entrei de fazer muito movimento de plantio de lua, não sei se vocês já ouviram isso, mas entrar em conexão com a própria menstruação para entender quais são os nossos ciclos de criação, quando que você tá criando, quando que você tá mais observando, né? Como que você se move aí dentro do seu próprio ciclo natural. E aí eu entrei em tudo isso, fiz um grande catado de tudo que eu tava encontrando de informação e falei, tá, eu tenho um plano, eu vou sair desse lugar no ano tal, porque eu já vi quais são aqui as grandes possibilidades. E aí as grandes possibilidades que eu tava vendo eram os movimentos do céu. Então, muitos movimentos do céu aqui me ajudaram a dar um impulso muito grande. O primeiro deles foi um retorno de Saturno. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é o mais conhecido, que é quando a gente tá perto de fazer 30 anos, né? A gente tá aí entre 27 até 31 ali, a gente tá vivendo esse retorno de Saturno, que é o momento em que Saturno é o planeta pai do zodíaco, que ele enfia o dedo na cara e fala: Olha, você tá fazendo o que você queria fazer? Olha, você vai colher aquilo que você está plantando agora. Então, você está plantando o que você quer colher? Ou você está plantando chuchu e quer comer banana? E nesse momento, a gente se sente muito pressionada também, né? Porque é um momento perto dos 30 anos que a gente também tem grandes cobranças, mas a gente também entendeu que a gente vai trabalhar por um bom período da nossa vida, se a gente não é herdeira. Então, assim, se a gente vai trabalhar por um bom período durante a vida, então que a gente faça coisas que pelo menos deixam a gente empolgada, né? Coisas que movem a gente em um sentido de melhoria, em um sentido de evolução. E aí foi nisso que eu falei, não, aqui, de fato, esse lugar que eu tô não dá mais, eu preciso mudar, remexer esse negócio aqui. E aí veio essa virada pro novo, né? E eu falo assim que essa parte de mudar de país, essa parte de entregar uma casa, né? Gente, eu tinha a vida que eu tracei legal pra mim. Era a casa, era o cachorro, tava bem em relacionamento, tava tudo ótimo. Tipo assim, não tinha motivos, ai, nossa, a vida degringolou, fui demitida, aconteceu não sei o quê. Não, tava tudo ótimo. Quando eu pedi demissão, eu chorei, porque eu sabia que eu tava dando tchau pra um trabalho bom. Foi, assim, simplesmente uma virada de chave em que eu não conseguia mais ignorar. Eu lembro de deitar na minha cama nessa casa aqui e eu chorava. E o Duck, meu marido, perguntava: Mas o que que foi que tá acontecendo? Eu falava: Eu tô cansada, eu preciso de novas coisas, eu preciso de novos estímulos, eu preciso de novas amigas, eu preciso de novos visuais. E sabe, de se sentir assim, literalmente sufocada? Então, eu me sentia literalmente sufocada. E aí, eu não sei se vocês já assistiram, eu espero que sim, se não assistam, Comer, Rezar e Amar, que é aquela cena em que a Julia Roberts tá sentada no chão do banheiro e ela tá descobrindo ali que ela não quer mais estar casada, ela não quer mais aquela gaiola de ouro que ela tava também, e ela chora e ela conversa com Deus a primeira vez. É uma cena linda, assim. Eu lembro de rever esse filme nessa época e eu chorava, porque eu falava.
É isso. É isso, sabe? A gente precisa mudar os ares, a gente precisa sair e ter novos estímulos de encantamento com a vida. E aí, dentro desse planejamento, eu tô admitindo as pessoas aqui. Então, dentro desse planejamento astrológico que eu fiz para mudar de carreira e mudar de país, muita coisa foi acontecendo em fluxo. As coisas chegavam, sabe? Gente, foi uma loucura. Tipo assim, acontecia. E aí aconteceu a grande mudança através do meu marido. Ele veio com uma proposta e ele falou: Ó, deu certo isso daqui, a gente vai então, a gente vai então. Eu falei: Não, então a gente vai. E aí, a primeira mudança que a gente fez, então, o que estava acontecendo astrologicamente no céu aqui nesse momento? Bom, primeiro Urano estava em Touro, eu sou taurina, e Urano é o planeta das transformações, é o planeta que vem para revirar a coisa, sabe assim, de ponta cabeça. Então, eu já sabia que coisas iam mudar completamente, e ele estava lá na minha área de vida que movimenta a carreira. E aí eu falei, nossa, além de um retorno de Saturno que eu tô passando, que é essa inquietação, né, de fazer uma coisa diferente, de plantar coisas que eu quero colher, de me ver em lugares diferentes, eu também tenho essa reviravolta aí uraniana que tá bem no meu centro ali, no topo do céu, que é essa mudança de carreira. E aí eu falei, cara, é isso. É a mudança de carreira, é a mudança de país mesmo. Eu tava com muito movimento ali na área da vida que rege essas grandes mudanças, né, essas grandes viagens. E aconteceu. Então a gente foi primeiro para Malta. Essa fotinha aqui na praia em Malta, a gente foi morar nessa ilha, foi maravilhoso, maravilhoso, uma realização de um sonho assim perfeito. Eu abria a porta de casa e dava de cara com a praia, e eu lembro de chorar quando a gente chegou lá e eu falava, cara, eu não acredito, a gente conseguiu. E deu certo, e funcionou, e nossa, gente, eu não acreditava, eu tava assim, em puro êxtase. Essa foi uma fase de êxtase, tipo assim, passarinho saiu da gaiola, sabe? Nossa, eu não sabia o que eu fazia, eu não me aguentava dentro de mim, sem brincadeira. Foi uma das viradas de chave, de mudanças de vida mais gostosas que eu já experimentei na minha vida. Tanto que eu amo Malta, a gente tem um carinho, assim, pela ilha que é absurdo, é um dos meus lugares preferidos reais, assim, no mundo. E aí depois a gente veio para Madrid. Então essa segunda foto a gente tá em Madrid, a vida foi acontecendo, as oportunidades foram acontecendo também. Outras adversidades também vão acontecendo, porque no caminho também, eu digo que o nosso maior sonho também vai testar a gente. Tipo assim, ah, você quer mesmo? Então agora vai acontecer isso, isso e isso para você passar de fase. É que nem um videogame. E aí a gente precisa fazer, cumprir as tarefas e ir passando de fase. E aí, depois disso, veio uma grande entrada, astrologicamente falando, que eu saí de um ciclo que era mais de comunicação e eu entrei num ciclo de lua. Um ciclo de lua, a gente está falando sobre essa conexão com um lado mais materno, a gente está falando sobre também ter a conexão com a mãe mais afinada, mais aprimorada, mas também ter uma conexão aí de ser a própria mãe e ser mãe também. Então eu sabia que nessa virada que eu teria de ciclo de lua, teria uma grande chance de acontecer um babies aí no meio do caminho. Então eu digo assim, fora várias coisas no meu mapa, tá, gente? Que eu ensino isso no PAV. Ah, eu quero saber se eu vou ser mãe. Eu ensino como que a gente vê isso. Então, várias posições me traziam para esse lugar e eu falei, nossa, eu não sei como a gente vai receber isso daqui, mas em algum momento vai chegar. E aí, em 2024, então, eu engravidei. Eu digo que Mia não foi planejada, mas não dá pra dizer que eu não sabia. Porque eu sabia que ia acontecer. E aí, quando aconteceu, eu falei, ai, sabe, agora a vida que se reorganiza. A minha primeira sensação foi tipo, gente, fudeu, porque eu literalmente não abri espaço nessa vida agora para que isso aconteça. Mas a vida é louca, né, gente? E eu digo que uma das principais habilidades que a gente tem quando a gente se coloca nesse movimento de confiar é acreditar no mistério, sabe? Confiar, assim, no mistério, confiar que você tá vivendo em fluxo, porque você sente que as coisas estão abrindo pra você. E desde que eu engravidei, as coisas melhoraram muito. Nossa, mas muito. Hoje eu olho pra trás e eu vejo essa Júlia grávida e penso, ai, tadinha. Ela tava tão preocupada com coisas que iam dar muito certo, que o caminho ia abrir. Então, eu acho muito bacana a gente conseguir fazer essa linha do tempo. E lá no PAV, eu sugiro que vocês façam isso também, que é olhar para esses ciclos de tempo que aconteceram na nossa vida
e remontar olhando e pensando, né? Nossa, eu agradeço muito essa Júlia aqui. E eu olho pra ela também e falo: calma, minha filha, vai abrir, vai, sabe, vai dar certo. Então a gente consegue olhar pra essas eus do passado e falar: olha aí, não te falei? Você tinha que ter confiado, você tinha que ter acreditado. E isso tudo foi abrindo, né? Olha aí. Então estamos aqui hoje nesse lugar de mãe que eu falo, nesse lugar de ter uma privação de tempo para trabalhar muito grande, que foi principalmente meu primeiro ano de maternidade, de escolher com muito critério o que eu deixo entrar na minha vida. Então, até as minhas distrações são medidas, porque eu sei que o meu principal recurso hoje é a minha atenção, né? Se a gente entra no Instagram, gente, é muito estímulo, é muita coisa. Se bobear, você fica lá o dia inteiro. E aí, se foi o seu tempo, e aí, se foi um dia, se foi dois, se foi um mês, entendeu? E aí, passa mês em cima de mês, você procrastinou as coisas que foram mais importantes para você. Então, uma das coisas que eu digo é vigia sempre aonde que tá a sua atenção, vigia sempre aonde que tá o seu gasto energético aí, que ele não precisava estar nesse lugar. Então, dentro desse cenário, o que que foi necessário acontecer para que eu conseguisse sair de uma vida que eu não queria mais e simplesmente mudar da água para o vinho, mudar de carreira, mudar de país e sustentar esse lugar, né? Já faz 3 anos que a gente se mudou. E a primeira coisa foi então essa produtividade feminina e cíclica. Então, quando eu falo produtividade feminina, eu fico até com um pouco de receio de falar isso lá no Instagram, porque muito se caiu nesse mito do feminino que recebe, nesse feminino que é o passivo, nesse feminino de ai, aprenda a receber e tudo mais. E eu digo assim, cara, esse não é o feminino. Existe essa lei da polaridade, sim, dentro das 7 leis herméticas de uma ação que coloca, né, que coloca, injeta mesmo a ação, que é o masculino, e essa de recebimento que gesta. Mas ser, né, não tem nada a ver com ser feminino, é simplesmente uma energia. A gente tá falando de uma qualidade de energia, não em ser mais feminina. Você não precisa ser mais feminina. Você precisa, muito pelo contrário, é encontrar essa feminilidade e afiar as garras, igual a Clarice Píncola e Estés falam em Mulheres que Correm com os Lobos, e conseguir rugir para as coisas que você não quer mais, é conseguir colocar os seus limites, conseguir, sabe, bater a mão na mesa e falar: não, aqui mora um limite, aqui eu não entro mais e aqui você também não entra. Então, isso para mim é uma feminilidade, né? De você conseguir bater de fato a mão na mesa e colocar o peitão ali pra cima, entendeu, gatas? Tipo assim, ó, aqui eu não vou mais, sabe? Aqui eu vou mudar, aqui é o meu limite, e aqui nesse território que é meu, ninguém entra. Então eu entendo que veio esse necessário para acontecer desse lugar dessa produtividade que ela tem esse limite feminino que eu consegui impor e tem essa ciclicidade. Porque se eu tivesse partido do princípio dessa produtividade que é linear, dessas metas que vêm através do externo, através de tudo que a gente pega, sabe, de incentivo, do que você acha que o outro tá esperando de você, do que você acha que você deveria fazer naquele momento. E eu vou dar uma coisa muito clara, que é quando eu tava para fazer essa mudança. A primeira coisa que eu fiz, a primeira reação foi: eu preciso mudar. Tá, preciso mudar de trabalho. Então o que eu vou fazer? Ah, eu vou procurar outro emprego. E aí, gente, eu comecei a procurar outro trabalho muito parecido com o trabalho que eu já fazia. Numa esperança, não sei, num véu, na verdade, né? Nenhuma esperança, num véu de ilusão, acreditando que trocando 6 por meia dúzia eu ia estar mais feliz. E eu não ia. E não ia ser a mudança que eu precisava. Então, eu digo que essa produtividade cíclica, ela vai fazendo com que a gente se volte para dentro, com que a gente se pergunte, tá? O foco sou eu, a energia motriz, né? De geração de mais vida, de mais energia, de mais novidade, de mais estímulo, seja o que for que você está procurando, sou eu. Eu sou a fonte geradora. Eu sou a fonte que cria tudo que existe na minha vida. Eu sou a fonte que cuida de filho, de marido, seja o que for, de mãe. Eu sou a fonte que gera.
porque sou eu que gero o meu dinheiro, sou eu que gero as minhas coisas materiais, eu sou a fonte de tudo. Então, por que que eu não olho para esse lugar de que eu sou a fonte para também escolher aquilo que eu quero? Ao invés de só aceitar o que a vida me coloca. Ao invés de só aceitar essa oportunidade, porque, pô, é uma oportunidade muito boa, como que você vai deixar passar? Todo mundo queria um trabalho desse, todo mundo queria não sei o quê. E aí eu digo que, então, quando eu fiz essa mudança, muita gente falou assim, nossa, mas você é maluca. E eu pensava, cara, que bom, porque se aos olhos do outro, né, eu sou maluca, porque eu tô fazendo uma escolha muito diferente, significa que eu validei aquilo que eu quero. Significa que eu tô validando essa fonte criadora que sou só eu. Porque quem arca com a nossa rotina é a gente. Se eu tivesse ouvido outros conselhos, de, por que que você não vai para empresa tal? Por que que você não faz tal coisa? Eu ia estar lá até hoje, infeliz, sei lá, fazendo o quê, sabe? Faz o menor sentido. Mas na vida eu vejo e eu converso isso com muitas mulheres que passam por mim em atendimentos individuais, que existe esse medo muito grande de se colocar e de validar aquilo que você já sabe que você quer, aquilo que você já sabe que vai ser bom pra você. Por quê? Porque o outro falou que, se você fizer isso, sei lá, você vai ficar pobre. Porque, né, são tantas crenças aí de que envolve dinheiro, que envolve essa coisa da escassez. E aí, dentro das primeiras aulas do PAV, a gente fala e mergulha mais sobre essas crenças que precisam mudar, que a gente fica presa, às vezes, uma vida inteira dentro disso. Então, eu entendo isso. A primeira coisa foi mudar essa produtividade linear, né, que entrega o que o outro espera, e começar a entregar uma produtividade cíclica, em que eu prestava muita atenção nos meus ciclos internos de criação, de empolgação, de desejos ali, com os ciclos que estavam acontecendo ao redor de mim, que era o tempo dos astros, né? Qual que era a lua? Eu comecei a prestar atenção, em qual lua que eu menstruo, em qual lua eu me conecto e eu sento e eu vejo que eu escrevo bem. Na época eu comecei a escrever newsletter, então quem tá aí desde a época de Invisível Palpável como newsletter sabe que eu comecei assim, escrevendo sobre o que estava acontecendo, e eu comecei a reparar nisso. Então, também veio com muita organização e planejamento. Mostrei pra vocês lá as fotos, eu sempre tive, pra quem chegou depois, esse foi o primeiro planejamento astrológico que eu fiz. Então, eu sempre tive mood boards, eu sempre tive post-its, eu sempre tive um mural em que eu colo coisas e que eu faço o meu planejamento ali dentro, em que eu gosto de olhar e saber, tá, qual que é o foco agora? E eu sempre estudei produtividade feminina, então acho que já faz mais de, sei lá, 7 anos que eu estudo e que eu implemento na minha vida, porque eu vejo a coisa rodar, eu vejo funcionar. Eu digo que virou uma parte tão intrínseca minha que eu não sei mais funcionar sem colocar isso em mãos. Então, toda vez que eu vou sentar pra pensar em alguma coisa, desenhar algum projeto, gente, eu preciso ter papel. Eu fico assim, ó, caçando. Eu tava meio sem esses tempos, e eu tava desenhando umas aulas do PAV, e eu tava no computador, tentando fazer no Notion. E eu falei, cara, não dá. Eu preciso escrever, eu preciso, sabe, colar coisas. Então, sempre fui desse lugar muito de olhar para a organização, sabe? E é por isso que eu trago isso para vocês, né, dentro das ferramentas possíveis aqui dentro do digital, do Notion, de que a gente tenha coisas visuais para olhar. É por isso que eu fiz o calendário encantado também. A gente precisa ter coisas visuais que lembrem a gente do porquê que a gente está ali, né? Qual que foi a escolha que eu tomei que me colocou aqui hoje, que me colocou para fazer essa coisa nova aqui hoje. Eu preciso ver isso, isso precisa estar muito ativado na gente. Então, são esses mini gatilhos que a gente precisa na nossa vida para conseguir dizer não para esse barulho, para esse ruído externo e validar as coisas que estão acontecendo internamente para que a gente veja a nossa vida acontecendo, a nossa vida mudando dentro do que a gente quer. E essa confiança profunda de que o caminho que eu tinha escolhido era o certo. Então, muitas pessoas me falavam assim: mas também se não der certo, você volta. E, gente, eu juro que na minha cabeça, quando a pessoa falava isso, eu tinha uma par no trabalho que falava muito isso, né? Ela queria pedir demissão há muito tempo, não conseguia pedir também. Quando eu falei que eu ia sair, ela ficava falando isso, né? Se não der certo, depois você volta e tudo mais. E eu falava. Não existe não dar certo. O que me passava na cabeça era só isso, tipo assim, não existe não dar certo. O que que é não dar certo? Não deu certo de tipo, sei lá, fui, aí, sei lá, fiquei sem dinheiro, tive que arrumar um outro trabalho, ou tive que voltar pra casa da minha mãe. Isso é o não dar certo?
Porque eu pensava, se isso acontecer, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu não quero é sentir que eu nunca fiz isso que eu acho que eu tenho que fazer e viver a vida inteira sem fazer e achar que tá tudo bem e nunca ter saído desse lugar. Tipo, pra mim isso é não dar certo. Então a gente precisa também calibrar quais são as piores coisas que podem acontecer dentro desses cenários quando a gente vai encarar uma mudança. Porque muitas vezes o pior cenário que você consegue pintar, tá tudo bem. E, gente, eu vou falar pra vocês, o pior cenário que passa na nossa cabeça nunca acontece. Nunca aconteceu. Esse pior cenário, às vezes dá medo, dá. Não tô falando que é assim, né? Nossa, nunca passou na cabeça. Não, passa. A gente sabe que passa. Essas vozes aqui conversam de coisas ruins. Mas não acontece. Não acontece. O pior não acontece. A gente se vira. A coisa, sabe? Nossa, pessoas maravilhosas a gente encontra pelo caminho. Enfim, gente. Vocês sabem disso, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui já passou por experiências em que você fala, nossa, agora fudeu muito. E aí abriu uma luz assim, ó. Você saiu daquele lugar, você não sabe como. Aconteceu. É a confiança plena no mistério. Mas eu sinto que para fazer essa mudança, então, a gente tem que ter essa confiança muito profunda de que o caminho que a gente tá escolhendo é o correto. E o que me trouxe essa confiança profunda foi os trânsitos que estavam acontecendo no meu mapa. Eu sabia que ia acontecer uma revolução e eu queria viver aquela revolução. E eu falei, eu vou mudar e vai ser tudo isso sim. Então, a astrologia sempre me deu base, sempre me deu informação e substância, sabe? Substância mesmo, concreta, de acreditar que eu sou sim os meus dons e que eu vou topar o meu caminho de evolução para exercer esses dons. E o que acontecer de adversidade no meio do caminho, eu sou capaz de buscar ferramentas para lidar com elas. E é isso que eu acredito profundamente até hoje, e espero continuar acreditando pelo resto da minha vida, porque é isso que eu sinto que me move sempre num caminho de direção que eu não tenho certeza. A gente não tem certeza. Eu nunca tive certeza, mas eu tenho clareza e eu faço questão de ter clareza do que é que eu quero e traçar em rumo a isso. E eu sinto que essa é uma grande verdade, porque sempre que eu vejo alguém, né, falando assim, que conquistou coisas, que chegou em lugares que nunca imaginou, essa pessoa sempre teve um momento turvo em que ela fala: Eu também duvidei, eu não sabia que ia dar certo. E é óbvio, né? Não tem como, não tem como saber que vai dar certo. Mas a gente tem que confiar e se agarrar a essas ferramentas que dão uma concretude melhor, que também aumentam a nossa fé na vida, né? E eu digo que a fé é uma fé em que a gente acredita que a gente é capaz de ter uma vida melhor. Não precisa ser uma fé em Deus, não precisa ser uma fé em uma força maior, né? Mas é uma fé de que você merece ter uma coisa melhor do que a que você tem hoje. De que talvez esse lugar que você tá hoje, ele seja o mais menorzinho da sua jornada, de que a coisa cresce e que ela pode melhorar absurdamente e que pode dar certo em níveis cavalares. Então, é nisso que eu gosto de me agarrar, que a astrologia me traz também. Então, dito isso, a gente está aqui para fazer esse diagnóstico de metas. E aí, como que eu pensei em trazer esse cenário aqui para vocês? Para além da gente falar o que que é uma meta, eu gosto de pensar em como é que a gente torna uma meta uma coisa inevitável. E a gente sente que a gente não fica voltando toda hora para estaca zero. Sabe aqueles ciclos de planejamento sem fim? Em que você fala, vou fazer tal coisa. E aí você começa a planejar e tá, 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 tá. E aquela coisa não sai do papel. Ou sai só um pouquinho. E aí você volta e, não, preciso replanejar. Não, preciso pensar de novo. E a coisa tá sempre aqui no mundo das ideias. Tipo assim, muito criativa. Sempre tem as ideias, sempre tem planos e projetos. E aí você começa uma coisa e a coisa não vai do jeito que você queria. Ou você perde a mão, ou você. Não sei qual que é a desculpa, não sei qual é a adversidade, mas parece que tem alguma coisa ali que trava que não vai. Então, como é que a gente traça uma meta para ela ser inevitável? E aí eu queria, vou tomar uma água, eu queria saber de vocês, o que que vem na cabeça, quem tá aí consegue escrever no chat pra gente. Como que vocês acham que é isso? Como que a gente torna uma meta inevitável?
A Rafa tinha falado, esse filme sempre mexe comigo também. Ah, cara, não tem como, né? E Julia Roberts também. Eu já li o livro, mas eu li o livro depois que eu vi o filme. Aí foi muito legal, porque não tem jeito, aquela personagem pra mim é a Julia Roberts. A Bruna disse, com planejamento. Sim, pra tornar as nossas metas inevitáveis, sim. Jimena, torná-lo um hábito. Sim, é um caminho. Bárbara, planejamento como seguir do começo ao fim. Ter um planejamento e seguir do começo ao fim. Sim. E vocês conseguem fazer isso para a vida pessoal de vocês? Porque eu digo assim, no trabalho, a gente não começa uma coisa das ideias e ela fica com ponta solta, né? No trabalho, você precisa mostrar, você precisa ter um acompanhamento, você precisa entregar, você precisa ter, né, uma jornada de começo, meio e fim. E aí, se o trabalho ali você vê que emperra por alguma coisa, né, a gente aborta a missão, beleza. Mas na nossa vida, as coisas eu sinto que ganham esse lugar da ponta solta, né? A ponta tá solta. Ah, eu queria tal coisa. Ah, eu queria. Não muito. Mas no trabalho mesmo, sim, Bárbara. Não, Ju, tá sendo um desafio ter esse foco e saber a direção. Sim. É um desafio, né? É um desafio porque também a gente não aprende isso, ninguém ensina, e eu digo que essa habilidade de ter um planejamento, de seguir as nossas metas e fazer o que a gente quer é uma coisa muito. É muito importante, assim, é muito. Deveria fazer parte do que a gente aprende na escola, né? Que nem planejamento financeiro, uma coisa que a gente não aprende na escola e deveria, porque a gente precisa para navegar na vida, né? Então, eu vou entrar agora para vocês para a gente esclarecer isso daqui. O que que é uma meta? Uma meta é algo. Eu falei que eu ia tomar um negócio não também. Quando você vai lá e pega um bloquinho de notas, quando você vai lá e pega, sei lá, a lista do ano novo, você traça um monte de coisa que você quer. Quando você tá fazendo isso, você tá colocando coisas no papel que você não tem. Então, o primeiro entendimento que eu quero que vocês levem daqui é uma meta é uma coisa que você não tem. Ah, eu quero emagrecer tantos quilos. É o clássico, né? Por quê? Porque você não tem. Você não tem esse corpo, talvez, do imaginário. Você não tem, talvez, a alegria que você acha que você vai ter nesse corpo do imaginário. Ou você que tem uma meta de ganhar mais dinheiro. É porque você não tem esse dinheiro. Você não tem esse corpo. Você não tem. Então, é muito simples. Uma meta te dá mais frustração do que alegria. Entende? Não é, é óbvio, mas é contraintuitivo pensar nisso. Porque eu não vejo ninguém falando sobre isso. E é real, a meta é uma coisa que você não tem. Então, a primeira sensação que você pode ter com ela é um estranhamento, é um vazio, é ódio, é raiva, é frustração. É tipo assim, cara, não acredito. E o pior é, toda vez que você tem uma meta que você não realiza, você vai carregando ela com você. E toda vez que você carrega ela com você, quanto mais tempo faz que você carrega essa meta com você, mais remorso você ganha dessa meta. Por quê? Porque ela não tá realizando. É quase que tipo assim, Deus, eu tô te pedindo, né? Vai ano, vem ano, eu peço isso aqui pro Papai Noel e não realiza. Por quê? Por que que isso acontece? A Bruna mandou, nossa, explosões. E eu também vou pra esse lugar toda vez que eu penso. Vou deixar o chat aqui, se vocês falarem, eu vou ver. A Bárbara disse, porque não nos dedicamos o suficiente ou não sabemos planejar? Sim, eu sinto que a gente vai pra esse caminho de não saber se planejar. E dentro de planejamento, a gente não sabe se priorizar. Mas porque a gente não se dedica o suficiente, eu vou dizer que trabalhando com mulheres, a gente é injusta falar desse lugar. Cara, é injusta. É injusta porque você tá cuidando do teu filho, é injusto porque enquanto vocês estão aqui, tem mães que estão aqui que eu sei que tá com a criança no colo, ou que você
precisou pedir para alguém ficar com a tua criança para você estar aqui ouvindo. É injusto porque eu sei que enquanto você tá lavando a louça, você tá ouvindo um podcast para aprender alguma coisa. É injusto porque eu sei que você tá tirando algum tempo que você ia descansar para trabalhar em alguma outra coisa que você tá fazendo. Então, gente, mulheres, assim, se tratando de mulheres, eu sempre vou passar pano pra gente, pra vocês, porque a gente se dedica. Se tem uma coisa que a gente faz, é se dedicar. Agora, a gente está se dedicando muito para o outro, a gente está se dedicando muito para as coisas funcionarem, porque a gente acha que é só a gente que consegue fazer. A gente vai entrar em outras camadas que eu quero trazer ao longo das nossas conversas, ao longo dos encontros que eu for fazendo, mas não é falta de dedicação, é falta de planejamento, é falta de conseguir olhar para aquilo que você precisa. É falta de conseguir tornar uma coisa um foco, uma prioridade e conseguir seguir naquilo com constância, sem ficar maluca, tá? Então vamos seguir. O que que a gente precisa fazer, então, quando a gente entende esse lugar da meta? A gente precisa sair, tirar as nossas metas dessa zona da frustração e colocar as nossas metas numa zona de crescimento e de evolução. Tem um livro que chama Mindset. Não sei se vocês já leram, também deixo aqui de indicação, pois se querem, que é um livro que ele fala inteiramente sobre como é que pessoas não têm superpoderes, que as pessoas simplesmente estão voltadas ou para um mindset de crescimento ou para um mindset, eu vou chamar de enrijecimento, porque eu não lembro qual é a palavra que ele determina ali dentro. Mas é mais ou menos assim, o de crescimento, ele tá sempre voltado pra, tipo assim, ah, eu quero tal coisa. Ah, não deu certo. Ah, eu vou fazer de novo. Ah, não, não deu certo de novo. Não, não tem problema, mas agora vamos tentar ali aquele outro caminho. É aquela pessoa que ela tá focada na solução. E o mindset de enrijecimento tá focado sempre no problema. Então, ah, não deu certo. Ah, é porque agora tem esse problema. Agora com esse problema não vai dar. É aquela pessoa que não consegue passar as adversidades que vão passando, não consegue lidar com as próprias frustrações para se continuar firme naquele caminho que ela tinha determinado para ela mesma. E esse é o grande tema central assim do livro, porque ele fala que quem consegue são essas pessoas que vão no mindset do crescimento. E quem não consegue fica aqui nesse mindset de, ah, não dá. Ah, mas não era mesmo. Ah, deixa pra lá. Vamos fazer o que a gente já sabe, toca o barco aqui mesmo, entendeu? Não joga, não muda o time que tá ganhando, não. É mais ou menos assim. E aí, a gente então precisa tirar essas metas do lugar de só tô frustrada para levar para esse do crescimento. Como que a gente vai fazer isso? Gente, se apaixonando pela mulher que você já é, não é ficando apaixonada pela mulher que você poderia ser, pela mulher que você quer ser. Não, eu entendo que é apaixonada agora, pela mulher que você é, pelas condições que você tem, pelas limitações que você tem na sua vida agora. Porque é essa daqui que vai fazer o que precisa ser feito para aquela ali conseguir, para aquela ali ter chegado no lugar dela de realização de meta. Mas é nessa que a gente precisa focar. E é essa que não precisa ficar louca no caminho, porque se a gente enlouquecer no caminho, a gente vai abandonar as nossas metas. E por que que isso acontece? Porque quanto mais uma meta frustra, eu queria fazer essa pergunta pra vocês, né? Bom, já falei um pouquinho, mas pensei numa meta que te frustra bastante. E pensa do porquê que você continua com ela. Pode ser qualquer coisa. Não precisa escrever no chat, não, porque é pessoal. Então pode pensar numa meta que te frustra e por que que você continua com ela. Pode ser que seja uma meta que te frustra tanto que você já nem escreve mais ela, mas que ela não sai da sua cabeça. Que tipo, vai dia, vem dia, você pensa, pô, mas podia dar certo aquilo, sabe? Pô, mas eu queria, sabe? E aí talvez você vá para aquele lugar do mito da princesa que tá esperando que alguém venha e te dê, que alguém venha e pegue na sua mão. E a resposta, gente, dói, tá? Mas ela é verdadeira. E a resposta é que desistir não faz com que você não queira mais. E desistir também não faz com que você chegue mais rápido.
Doeu em vocês? Porque doeu em mim. Faz sentido? Me sinalizem aí como que vocês estão no chat. Então, toda vez que você passa um pano assim, de repente, ah, não, mas eu não quero mais isso, ah, não, mas tudo bem. Vocês já perceberam isso? Você não deixa de querer. E quando você desiste, você também você não tá falando, ah, tá tudo bem eu ficar sem isso. Quando você tá desistindo, você só tá desistindo porque você não sabe mais o que fazer. Mas isso também não vai fazer com que você chegue lá mais rápido. Não vai fazer com que você chegue lá. Então, não é muito melhor a gente assumir esse caminho? Assumir esse caminho de crescimento? Assumir as adversidades que vêm dentro desse caminho? A se colocar nesse caminho? Ai, que raiva, Bruna. Sim, Jimena, sim, Bárbara, sim. Então, vamos seguir. A gente vai chegar no diagnóstico aqui. Então, eu trouxe um exemplo palpável, bobo, mas palpável. Por quê? Porque eu quero que vocês consigam pegar quase, sabe, a coisa. Então, eu fico aqui batendo a cabeça quando eu tô montando aula. Qual que é o exemplo que eu vou dar para deixar isso muito nítido para vocês? Então, vamos supor que a sua meta tá nessa palmeira maior aí dessa ilha que eu tô mostrando para vocês. Essa palmeira tem uma banana. E a sua meta é comer aquela banana. Você quer porque quer a banana da palmeira mais alta que tá na ilha da tua frente. Você quer ela. E aí, você precisa sair da onde você tá. Talvez você esteja aqui na praia, ou talvez você esteja aqui em outra ilha. O que importa é, temos um oceano aí no caminho. E você precisa chegar até ali. Bom, chegando até lá, você vai precisar subir nessa palmeira. Não sei o que você vai fazer. Você vai chacoalhar ela até a banana cair. Não sei qual é o método. Mas você precisa chegar primeiro até esse lugar. E aí, na hora de colocar, se colocar nesse caminho, você precisa saber, tá? Eu sou mais aventureira, eu vou a nado, então eu vou aqui preparar as minhas habilidades de natação para conseguir percorrer esse trecho a nado. Vou chegar lá eu por mim mesma, eu quero ir sozinha, entendeu? Com a minha roupinha de natação, deixa que eu me viro. Eu sou assim aventureira. Ou você será que é mais daquela pessoa que não curte muito ir a nado, não? Tá com medo, você tem medo de tubarão, tá numa época aí que você não sabe se tem água-viva, sei lá, você tem medo e você prefere ir de um lugar mais seguro. Então você prefere ir num veleiro, você prefere ir num barquinho, você prefere ir num bote, sei lá, em alguma coisa que vai sobre a água. E aí você precisa saber qual é esse como que você quer ir. Por quê? Porque muitas vezes você quer ir no veleiro tomando um, sei lá, Aperol Spritz, mas você tá se comparando com a pessoa que você tá vendo que já tá lá, mas a pessoa que já tá lá, ela foi a nado. E você não vai a nado, porque você não quer, porque você não tem as habilidades pra ir a nado. Entendeu? Então essa comparação é injusta. Concorda? Porque você tem outras maneiras de chegar lá. Você tem outras. é, Qual que é a palavra? Você tem outras necessidades. Ou você precisa ir até lá de barco porque você tem filho, porque você vai levar teu filho, porque você vai com a família inteira. Então são outras habilidades que precisam ser adquiridas aí. E aí o que que a gente precisa fazer? Tá, se eu quero chegar lá e eu sei quais são as minhas qualidades para ir até lá, vamos dizer que a minha é ir de um veleiro. E aí eu preciso conversar com o cara do veleiro. Eu tenho um veleiro? Não. Eu vou construir um veleiro? Não. Então eu vou falar com o cara que tem um veleiro. Preciso achar o cara que tem um veleiro. Vou conversar com ele. Ele me falou que é caro pra caramba. Eu não tenho esse dinheiro agora. Tudo bem, eu vou desistir da banana? Não, porque eu durmo e acordo pensando que eu quero comer aquela banana. E eu quero dar essa banana pro meu filho agora, e eu falei dessa banana pro meu marido, agora a gente vai ter que ir. E aí eu vou fazer o quê então? Vou desistir do plano? Não, eu vou pensar, tá? Se o cara do veleiro falou que é tanto e eu tenho tanto aqui guardado, eu vou pagar, vou lá negociar com ele uma entrada, ou eu vou guardar um pouquinho mais de dinheiro durante 6 meses e depois eu vou lá e pago tudo à vista. Não sei, você precisa decidir.
O problema é que a gente não faz isso na vida quando a gente quer alguma coisa. A gente não traça qual é a primeira coisa a ser feita. Entende que aqui a primeira coisa a ser feita é achar o cara do veleiro? Depois, qual que é a condição dele? Depois, quanto que custa? Quanto que você vai pagar? Quanto tempo vai demorar? E aí, o que acontece muitas vezes é que na primeira vez que você juntou um pouquinho de dinheiro, você fala, putz, mas nossa, vai demorar tanto? Deixa pra lá. E você não para de querer aquela coisa. E daí que vai demorar? E daí que demore 2, 3 anos. Pelo menos você vai chegar. Os 2, 3 anos vão passar de qualquer jeito. Entende? E daí que vai demorar. É uma falta de visão de longo prazo que a gente tem às vezes com as nossas coisas. Que eu digo que alguma vez, eu não lembro quem foi que falou, que foi uma coisa daquelas que cola assim na cabeça, que era que a gente superestima o que a gente consegue fazer em um ano e subestima o que a gente consegue fazer em 5. E é real. Por isso que essas metas de um ano sempre geram frustração, porque um ano é muito pouco, gente. Um ano é pouco. Um ano acontece muita coisa, mas em linhas gerais da vida é pouco. A gente sabe o quanto que passa rápido, sabe? Natal, de repente, tá aí de novo. Então, assim, por que não fazer metas maiores? Por que não fazer metas de 2, 3 anos? Qual é o problema? Você faz um pouquinho que não te tira a sua sanidade e consegue fazendo o seu planejamento para fazer aquilo ali dar certo. Então, entende quais são os problemas aqui na hora que a gente define o que a gente quer? E essa daqui é a listinha que eu vou passar para vocês de diagnóstico. Então, quem tiver aí com caneta e papel e quiser anotar, pode anotar. Que é essa meta que você tem, essas metas talvez que você tem, toda vez que você pensar em alguma coisa que você quer, você tem que pensar, ela parece mais com um desejo ou com um projeto? Se ela parecer mais com um desejo, é provável que você caia na síndrome da princesa e espere que alguém te dê. E é provável que talvez isso não aconteça, tá? Se essa meta se parecer mais com um projeto em que você desenhou do tipo, ah, tá, o que que eu preciso? Quem que pode me ajudar? Aí você vai pedir ajuda, aí você vai de encontro com alguém que vai te ensinar, você vai de encontro com a habilidade que você precisa ter. Você se colocou num lugar de crescimento, aí sim tem uma maior chance daquela meta realizar. E aí a segunda coisa é, você tá mais focada no resultado ou no processo necessário? Uma das coisas que eu aprendi e que funciona é que assim que você deseja alguma coisa, você faz o projeto para ela e você desapega completamente da coisa em si. Porque se você ficar pegada nesse resultado, concorda que o resultado cai na zona da frustração porque é o que você não tem? E a gente precisa trazer para a zona do crescimento. Então, na zona do crescimento é o processo. Ah, tá bom. Eu ainda não consegui o montante X que eu vou pagar pro cara do veleiro, mas eu já não tô aonde eu tava antes, porque antes eu não tinha nada de dinheiro e agora eu tenho um terço. Entende? Então a gente precisa ser capaz de ser essa pessoa para nós mesmas, de ser a pessoa que fala, cara, eu tô me comparando comigo mesma e da onde eu vim para onde eu tô agora, querida, eu já rebolei demais, de muita coisa já aconteceu, entendeu? E aí, você sabe como medir o progresso dessa meta, se te incentivando ao invés de ser a sua pior inimiga, a sua pior amiga? Que é isso que eu falei. Então, gente, existe um instinto mesmo cerebral que é toda vez que a gente vai fazer uma coisa nova, é muito difícil de fazer. Se inscreve numa aula nova de algum esporte e vê o quanto é difícil, o quanto sua cabeça arruma de desculpa para você não ir a primeira vez. É milhares, a gente quase se convence. A vez que eu fui levar a primeira vez a minha na escola, a minha cabeça me dizia coisas horríveis. Ela dizia que não precisa, que tava tudo bem, pra que fazer isso com a menina? Vai que cai, quebra o dente. São coisas que vêm na cabeça pra você não fazer uma coisa pela primeira vez. Por quê? Porque a gente tem medo, medo do desconhecido. E a única coisa que tira não, vai, a única coisa que faz a gente lidar melhor com esse medo é a gente conseguir agir com confiança apesar dele existir. Sabe? É ser uma incentivadora de nós mesmas, de falar, cara, não, mas aqui eu tô bem, aqui eu tô dando o meu melhor. Não importa qual é o resultado que vai vir disso daqui, eu tô dando o meu melhor. Você sabe que pode dar errado no meio do caminho? Então, por exemplo, ah, eu vou de veleiro, mas aí o veleiro pode ser que eu paguei mais barato, o veleiro vai quebrar.
Ou se eu for a nado, posso agarrar com uma água-viva na minha perna e aí vou ter que voltar, vou precisar de um médico. Você tá sabendo quais são as coisas que podem acontecer nesse meio do caminho do que você quer e como é que você pode lidar com essas coisas? Não que a gente precisa ficar fazendo previsões, né, de tudo que pode dar errado, não. Mas você tem alguma ideia das coisas que você já precisa fazer para que aquilo dê minimamente certo? E uma das coisas que eu falo aqui é que a gente às vezes tem muita meta, que uma meta briga com a outra meta. Tipo assim, você tem uma meta de leitura e uma meta de fazer exercício. Só que uma meta sobrepõe a outra, do tipo assim, ah, eu só consigo ler à noite. Só que à noite você chega da academia que você foi e você já tá super cansada, e aí você sempre dorme, você não consegue terminar nenhum livro. Mas você não desgarra da meta de ler o livro à noite. Então tá vendo que uma meta briga com a outra? Como é que você ajusta para que elas não briguem entre elas? Então, o que é que no meio desse caminho de percorrer até que você chegue nesse resultado que você quer, você precisa ficar atenta. E a gente precisa ficar atenta também às nossas autossabotagens, que são muitas. Que são essas histórias que vão contar que não precisa mais. Pra quê? Isso daí é uma bobeira, entendeu? Você tava louca a hora que você pensou nesse negócio. E aí, pensar sobre quais hábitos que você tem hoje que vão no caminho oposto dessa meta. Então, se eu preciso juntar dinheiro para pagar pro cara do veleiro, mas hoje eu gasto todo o meu dinheiro, full, não consigo guardar nada. Essa meta de comer a banana da maior palmeira nunca vai realizar. E eu não vou ficar bem com essa meta nunca realizada, porque estou carregando essa meta comigo já faz mais de 5 anos. Então, preciso mudar os meus hábitos. E aí, concorda que é a gente parar de ser cabeçuda? Eu vou parar de ser cabeçuda, vou mudar para conseguir guardar R$ 100 por mês e pagar esse diacho desse cara daqui, sei lá quanto tempo, entendeu? Então, eu digo que uma das metas que eu tenho esse ano, gente, eu sou muito cabeçuda. Eu sou muito do tipo assim, eu vou fazer do meu jeito. Ah, eu vou fazer do meu jeito. E aí, quando você vai trabalhar no Instagram, é uma coisa que existem métricas, né? Existe um jeito ali de te falar que o que você tá fazendo não tá dando resultado. Ah, é porque tem poucas visualizações. É porque precisa ter isso, precisa ter aquilo. E aí, chega uma hora que eu falo assim, cara, eu não vou seguir. Eu tenho muito pra mim, assim, o que eu faço e o que eu não faço, tá? Isso daqui vai ter mais alcance, tá? Então vou fazer, vamos ver como é que dá. Ah, tá, mas o meu vídeo deu mais do que 30 segundos. Ai, foda-se. Vai dar alcance baixo. Ai, foda-se. Entendeu? Porque se eu fizer tudo do jeitinho que, sabe, que mandam, que tem no externo, eu não crio. Eu não coloco no mundo. E é muito mais importante eu colocar no mundo, eu colocar o que eu tô pensando, eu colocar o que eu tô acreditando, do que ficar me medindo toda hora por essa outra métrica. Então, a gente precisa saber de quais são essas coisas que a gente também não abre mão para chegar lá. Então, eu não abro mão de ir a nado porque eu vou levar o meu filho. Eu não vou abrir mão de ir num veleiro seguro porque eu tô indo com a minha família inteira. Então, eu vou pagar mais caro. Então, eu vou demorar mais tempo. Então, quais são as coisas que a gente não abre mão dentro daquilo que a gente quer? A gente precisa ter essa lista dos inegociáveis, certo? Para a gente não se atropelar, não passar por cima de valores, não passar por cima de nós mesmas. E isso precisa estar muito bem definido, certo? Gente, fez sentido até aqui? A gente vai caminhando aqui agora pro fim. Sim, Cacá, me senti exposta. Ai, é duro quando a carapuça serve muito, né? A boa notícia é que você tá no lugar certo, então. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que percebe que existem fatores externos e fatores internos que vão cooperar e não vão cooperar com as nossas metas, com aquilo que a gente quer. Existem esses fatores que vêm de fora e existem esses que é a gente com a gente mesma, que é a gente lidando com as nossas questões. Então, o que que acontece aqui? A astrologia, ela traz esse embasamento para a gente conseguir dominar esses fatores internos. Então, tá, eu entendo como que eu funciono, eu entendo o que que é importante para mim, eu entendo o que é que eu não negocio, eu entendo quais são os meus dons, quais são ali as coisas que eu posso colocar energia, que eu sei que ali volta, eu sei no que eu sou boa, que eu posso olhar para esse lugar.
E também tem como prever os externos. Então, eu consigo prever se tá bom ou não para eu fazer tal coisa. Existem essas previsões e elas não são difíceis de fazer. E o que eu prego lá em toda a comunicação que eu tô tentando, né, desenhar ali cada vez mais e aprimorar para trazer para vocês, é de dizer que a gente não precisa ser astróloga para ter acesso a isso. Ninguém precisa ser astróloga para dominar esses fatores internos e dar uma previsão para esses fatores externos para que a gente consiga casar as nossas metas, casar o que a gente quer para fazer acontecer. Então, se eu tô tendo todas as informações necessárias sobre mim e sobre como que tá o clima lá fora, eu sei que se eu vou levar um guarda-chuva, eu sei se eu vou levar um protetor solar, eu tenho como me munir. Eu sempre digo assim que a astrologia, ela vai ser mais ou menos que nem a previsão do tempo. Ela vai dar uma probabilidade de quanto vai chover ou não. Tem como fazer não chover? Ah, eu não quero que chova. Não. Tá, vai chover. Mas eu posso sair com guarda-chuva. Mas eu posso levar uma capa de chuva, né? O que que é que eu posso fazer perante essa previsão que eu sei que pode acontecer? Então ela dá essa base de informações pra gente. E aí sim, percebe que se a gente tem um domínio maior dos internos e uma previsão dos externos, a gente consegue ter muito mais confiança de ação. A gente consegue ter uma confiança de agir de ir para esse lugar do crescimento muito maior. Porque você sabe que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que você quis, que você escolheu, que você sabe que você é boa. Então, é muito mais tranquilo de confiar. Você para de escolher no escuro, de fato. Você para de, tipo, ai, vai, seja o que Deus quiser, vamos só ver e tal. E vai, sabe, tipo assim, ai, com agonia. Não precisa. Você consegue ir com mais segurança, você consegue ir com mais confiança de que aquilo vai rolar. E de que se não rolar, você vai ter a ferramenta para desenrolar. E aí, então, a gente consegue ter uma estratégia para lidar com aquilo. A gente para de ter desejos e a gente começa a ter um plano. Então, tem como traçar um plano baseado em quem você é, baseado em o que você quer, que te fala como e quando realizar. E é isso, sem esse sentimento, sem isso a gente se sente escolhendo sempre no escuro. E agora o que eu quero mostrar para vocês é o que que a gente tem dentro aqui do PAV, como que o PAV cola essas informações. Então, a gente vai montar um bolo. Esse bolo, na camada um, a gente vai olhar metas virando projetos. Para que que a gente tem que transformar metas em projetos? Para a gente parar de se frustrar. A coisa vai sair do plano da imaginação, vai sair do invisível e vai vir para o palpável. Na camada 2, a gente vai subir um pouquinho e vai ter informações para o que de fato é para você. Para parar com esse barulho, com esse ruído externo, né? Do que é que você deveria fazer, do que é, sei lá, o que que te contaram, o que que você acha, mas para calar essas vozes externas e para você entender o que é de fato para você. Quais são as suas novas escolhas? Para você conseguir fazer novas escolhas. Tá, agora eu entendi. Eu deveria estar fazendo tal coisa. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fiz a minha primeira leitura de mapa astral. Eu entendi. Eu falei, tá, tô bem deslocada. Vou ter que sair desse lugar aqui e ir para outro. Mas agora eu entendi qual que é a coisa para eu fazer. Na camada 3 a gente vai entender as informações do como é que você faz. Então, tem o que você faz e tem qual é o seu jeitinho de fazer. Qual é o melhor jeitinho de fazer? E isso a gente consegue investigar lá também. Para quê? Para focar no seu desenvolvimento, para focar na sua jornada de evolução. Por quê, gente? Porque quando a gente quer uma meta, quando a gente quer realizar um sonho, essa coisa ela não vem do além, do tipo assim, ah, é uma coisa boba, é uma coisa superficial. Nenhuma meta, nenhum sonho é superficial, por mais que pareça. Aquele sonho, aquela meta vem na nossa cabeça porque a gente precisa do caminho até ele. Porque o caminho até ele é o nosso propósito. Tem muita gente que fica agarrada nesse, eu não sei o meu propósito, não sei o que, eu tenho raiva de propósito. Porque o propósito é você fazer. O propósito é você fazer o que você quer. Ah, porque vai ser difícil. Ah, porque vai incluir exposição, vai incluir eu sair da minha zona de conforto, vai incluir eu fazer coisa nova. Vai! E é lá, e é para lá que você deveria estar indo. E isso aí que você deveria estar fazendo. Então, encontre as ferramentas necessárias para que você dê conta de fazer isso, porque é justamente isso que você quer, que é o que você deveria estar fazendo. Certo? E aí a gente vai descobrir então como é que você faz isso. Como?
para você crescer e entrar nesse lugar de evolução, de cara. Eu tô fazendo o meu, eu tô fazendo o que é importante pra mim e eu tô vendo, tô colhendo os meus resultados. Tudo isso a gente vai conseguir medir também com as nossas métricas de evolução. E aí a gente vem para a camada 4, que é as informações sobre o quando. Para quê? Para a gente jogar junto com o universo. Então, quando você faz a sua parte, quando você entende o seu e você olha para um planejamento e fala, tá, então nesse mês eu consigo fazer tal coisa porque isso daqui tá favorecido. Nesse mês eu consigo fazer tal coisa porque isso daqui tá favorecido. E isso vai, gente, desde grandes coisas. Aqui eu trouxe o meu exemplo, que é um exemplo muito brusco de mudança. Mas pode ser coisas simples, às vezes é uma conversa que você precisa ter com o marido, com esposa, com sei lá quem, que você não consegue ter, que vocês não conseguem sair dessa zona obscura e que existe sim um período bom para fazer isso. E a astrologia fala qual é esse período. Então entende que quando você entende, você vê, você enxerga a coisa que precisa ser feita, as coisas começam a se abrir, você começa a procurar um lugar onde aquilo encaixa para que você consiga realizar aquilo, você começa a conseguir ter intenção na vida. Eu entendo que o principal daqui é intenção. Você tem intenção. Tudo que você faz é intencional. Você para de sentir que é a vida que tá te escolhendo. Ai, é a vida que me trouxe essa oportunidade. Ai, é a vida. Ai, você só toca o barco. Não. Você tem intenção com a sua vida. Você tem uma intenção de ter uma conversa boa. Você tem uma intenção de fazer uma mudança legal pra você. Você tem uma intenção de escolher um novo hábito, porque tá ligado com uma grande meta que você quer fazer. E eu trouxe pra vocês, não sei se todo mundo viu, a coisa dos penteadinhos no meu Instagram, que pode ser uma coisa boba. Mas, gente, me colocar no caminho de fazer uma maquiagem mínima e fazer um penteadinho no meu cabelo, além de dar uma ativada na minha criança interior, porque eu adoro fazer coisinhas de cabelo desde pequenininha, eu também tô me arrumando, tô fazendo um mini hábito que me faz aparecer mais no Instagram, que me faz gravar mais aula, que me faz me colocar no caminho daquilo que eu sei que eu deveria estar fazendo. Que é ensinar o que eu sei, que é passar o que eu acredito que sim muda a vida e que a gente precisa agarrar esse conhecimento com unhas e dentes para vocês, para melhorar a nossa vida. Então, entendi que a gente consegue encontrar essas mini coisas, que eu chamo de fazer uma engenharia reversa de metas, para conseguir chegar naquela grande coisa de uma maneira mais inevitável. Então, assim, se eu me arrumei todos os dias, se eu fiz o meu penteadinho, não, todos os dias é muito, né? Tem dia que não dá, tem dia que você fica doente, fica menstruada, não sei o que, não dá. Mas 80%. Se eu conseguir fazer de 70 a 80% do que eu me propus dentro desses mini hábitos, e eu fui fazendo um pouquinho todos os dias, concorda que eu tô empilhando? Eu tô empilhando, 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 empilhando. Eu fui feliz no processo. Eu tô aqui feliz da vida, né, de estar com vocês, de que vocês vieram, de que eu posso passar isso daqui pra frente. Então, isso vai dando e vai gerindo autoconfiança, autoconfiança. Eu sou capaz, isso vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, e, gente, de golinho em golinho, a coisa vai desenrolando maravilhosamente bem. Então é isso. A gente existe um lugar do quando. E aí, pronto, né? Temos o bolo completo, que essa é a grande proposta do PAV, a gente pegar as nossas metas, transformar em projetos e entender o que que é para você, como você faz e quando você faz. De fato, conseguir traçar, o PAV vai ter um panorama desenhado para um ano, mas quando você faz as suas metas de um ano, você já entende quais são as metas que precisam ser de mais anos. E aí você já vai conseguir, por exemplo, tá, esse ano eu vou focar então em tal coisa. A gente tem todas as informações necessárias para você entender o que precisa ser a sua prioridade. E aí você vai focar em uma coisa, uma, duas, tá? Coisas ali, e o resto você vai conseguir ir colocando, tá? Então isso daqui é para 2 anos, isso daqui é para 3 anos. Você consegue entender o que priorizar, e isso vaga um espaço mental absurdo. Quando você tá num ano em que você fala, tá, então agora eu vou focar, por exemplo, em carreira. Você para de ficar pensando, para de ficar vindo na sua cabeça coisas que você deveria estar fazendo para além disso. Tipo assim, mas você deveria estar fazendo, sei lá o quê. Tipo assim, não me vem nada na cabeça. Mas é tipo assim, para de ficar vindo outras ideias, porque você tá focada naquilo e você sabe que o resultado vem daquilo ali.
E aí você para de ser chamado e desviar da atenção para outra coisa, do tipo, ah, mas eu deveria, sabe? Você sai desse lugar do devaneio, tipo, ah, eu deveria, não sei o quê. Não, eu tô fazendo isso daqui porque é isso aqui agora. Ah, tá, tem outra demanda? Tá, então joga mais pra frente, realoca ali do jeito que dá. A gente fica muito mais criteriosa, muito mais estratégica com as coisas que entram na nossa vida. É um divisor de águas, gente, de verdade. Na minha vida, isso daqui não tem mais nenhuma negociação de viver sem isso. Porque quando eu implemento, toda vez que eu tô seguindo nisso daqui, é, é o meu plano de sucesso, assim. Nada me abala, nada. Gente, eu trabalhei essa semana com dor de garganta. Nunca tive dor de garganta na vida adulta, nunca. Mas eu tava assim, ó, fechada, colada na meta. No meu propósito diário de, né, de fazer, de melhorar, de estar ali. E eu acredito que é aí que mora, nessa construção de pouquinho a pouquinho, nessa confiança de entender o grande cenário, de entender quando você se move de um jeito melhor. Então, como que ele é por dentro, né? Ele está dividido por módulos, são poucas aulas e ele tá em. Ele é vivo, né, gente? Planejamento astrológico é vivo, então toda vez que eu entender que a gente precisa adicionar uma camada, toda vez que vocês vêm com alguma dúvida, com alguma questão sobre isso, ele tá em eterno aprimoramento. É o meu xodozinho mesmo, é o projeto que eu vou estar focada. Por anos, porque o meu foco real é nele. Eu acredito muito nisso daqui que eu tô passando pra vocês. Então, no primeiro módulo, a gente vai entender como que é esse novo jeito de planejar. Então, tá, eu fiz assim de um jeito, por que que dá errado e como que é esse novo jeito? Qual é a variável que a gente precisa considerar nesse novo jeito de planejar que a gente não considera no planejamento linear, por exemplo? No módulo 2 é a gente dominar os grandes ciclos de tempo que a gente está inserida. Então, nesse momento agora, cada uma de nós está vivendo um grande ciclo. Concorda que é muito injusto a gente se comparar entre a gente? E quando você vê isso, você fala, cara, a minha vida é de fato única, o meu ciclo é de fato único. É injusto, é completamente injusto eu me comparar com outra pessoa. É completamente injusto eu entrar no Instagram e comparar a minha vida com fulana ciclana. A gente vai criando informações reais para o nosso cérebro de estar muito centrada e fechada com a gente, com o nosso crescimento. E aí a gente vem pro Domine seu ano e suas metas, que é o módulo 3 em que a gente vai descobrir qual que é a nossa missão, quais são os nossos potenciais também, quais são os pontos cegos. Então eu sempre trago essa visão de luz e sombra. Então, qual é o grande potencial que você tem? E junto com esse grande potencial existe um ponto cego. Existe uma sombra. Como que você toma cuidado com ela? Porque a gente acha que às vezes as nossas qualidades, elas são muito diferentes das nossas, como chama isso? Não qualidades, dos nossos defeitos. Só que não é. Os nossos defeitos são as nossas qualidades exageradas. Não sei se vocês já repararam nisso, mas quem tem uma qualidade assim, você tem um tipo de comportamento que é muito over, é o over que é o seu defeito. Então ele não é oposto. Ele só tá ali no lado sombra, né, do que é muito em qualidade. Então, como que a gente equaliza isso? Como que a gente calibra isso no nosso comportamento? E aí a gente vem para o domine seu planejamento e faça acontecer. Então, a gente vai aprender todo esse bolo que eu mostrei para vocês e ter um sistema de planejamento concreto para você conseguir colocar ali quais são as suas metas, qual está sendo é, o seu progresso dentro delas, como que você está acompanhando dentro disso. E, gente, sem coisas feias e chatas de planilha Excel, né? Pelo amor de Deus, que isso aqui não é trabalho. Então a gente faz isso dentro do Notion, que eu entrego para vocês, eu vou mostrar ali mais para frente. E no módulo 4 a gente vai dominar esse sistema de organização. Então, como que a gente continua voltando para o PAV? Vocês vão ver que tem coisas que vocês vão fazer uma vez na vida dentro do planejamento. Tem coisas que vai ser uma vez no mês. E tem coisas que vocês só vão revisar a cada 3 meses. Então, assim, é uma coisa que você precisa sentar e fazer pouquíssimas vezes. E isso já vai mudar completamente a atuada que você vai para as metas, a atuada que você vai para a realização, para encaixar os seus hábitos. Ele muda completamente a estrutura do que você está fazendo todos os dias.
Então, nesse domine seu sistema, a gente vai conseguir continuar voltando para ele. Eu falo para vocês quando que a gente sempre vai fazer esse retorno. E aí, já vou dar um spoiler. A gente vai retornar toda vez a cada 3 meses quando tiver uma mudança da estação. Então, hoje estamos no equinócio, que é a entrada da primavera aqui para mim no hemisfério norte, para vocês que estão no Brasil no hemisfério sul, é o outono e é o ponto de maior equilíbrio na Terra. Agora a gente traça um planejamento, daqui 3 meses a gente vai ver esse planejamento, revisar, passar ele na régua do planejamento cíclico e entender o que que vai ser levado daqui para lá. E o que é que morre aqui também, porque tem coisa que precisa acabar em um único bloco de planejamento. Ai, deixa eu tomar uma água. O que muda? O Pavi lançou no ano passado, quando eu tava com a minha com 2 meses. Eu vim aqui, porque eu tive a ideia dele e eu fiz ele em formato de imersão. Então, nessa imersão, eram só 3 dias de imersão em que a gente falava um bloco de coisas que eu entendi que eram mais importantes. O que que mudou de lá pra cá? Tivemos esse boom de IA, né, de inteligência artificial. E eu fiquei matutando no ano passado que eu precisava ter uma mentora de IA com o método do PAV para acompanhar vocês na jornada. Então, quem já passou em acompanhamento e leitura de mapa comigo sabe que eu sempre dou instruções de como usar a IA, seja para você entender um sonho que você tem, seja para, meu, qualquer coisa assim. Eu acho que ela traz uma autonomia, que é uma coisa que eu valorizo muito dentro do meu trabalho, que é eu quero ensinar para vocês coisas até que vocês não precisem mais de mim. Então, ter trazido para dentro agora desse método, para dentro desse novo formato, uma mentora de IA, é dar autonomia total do processo. Então, assim, olha, eu tô fazendo aqui o meu módulo 1. Tô com dúvida nisso, nisso e naquilo. Gente, eu dupliquei aqui agora que eu vi. Esse aqui é o módulo 5. Então, eu tô com dúvida nesse processo. Astra, o que que eu tenho que fazer? Ela vai falar. Ela tem todo o processo, ela tem todo o conhecimento de base astrológica para falar para vocês. E aí, o único cuidado que a gente tem que ter é fazer a pergunta certa, né? O grande problema da IA é que se você deixa na mão dela, meu amigo, ela vai se embora, ela vai perguntando umas coisas e você vai falando quero, 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 ela começa a entrar em delírio. Então, o negócio é sempre a gente tá no comando. E aí eu ensino vocês a fazerem as perguntas certas lá dentro. E a desenhar todo esse projeto junto com ela. Então, a grande mudança é essa. A gente tem agora uma mentora de IA, ela chama Astra, maravilhosa. Algumas de vocês já usaram. Ela é chocante, gente. Toda vez que eu recebo alguém que já usou ela, me manda mensagem falando, cara, eu tô chocada. Tipo assim, você colocou câmeras aqui em casa, você colocou câmeras na minha cabeça. É maluquice, assim. E todo esse bloco de estrutura, né? Então, antes ele foi uma imersão, agora ele é em formato de curso gravado. A gente tem poucas aulas. Eu tô priorizando muito colocar poucas aulas para que vocês acessem um conhecimento, já consegue colocar a mão na massa e já mudar coisas a partir dali, tá? Eu não curto mais essa coisa de cursos grandes e coisas que demandam muito. Então, tudo que eu tô fazendo tá sendo assim, como que eu deixo mais fácil, como que eu deixo ser muito prático, tipo assim, na mão, toma, na mão, isso daqui, faz desse jeito e pronto. E a gente vai ter encontros mensais. Eu tô muito animada porque é uma coisa que eu já queria fazer antes, desde o ano passado, mas eu não consegui, pela maternidade, por todas as mudanças, né, de entender o que que eu ia fazer ali e tal. E Mia também não ia na escola. Então, agora ela vai, agora vamos ter encontros mensais pra gente falar sobre temáticas de produtividade feminina. Então, tem inúmeros assuntos, né? Hoje eu trouxe um bloco de assunto pra vocês. Tem inúmeros em que a gente vai entrar, em que a gente pode destrinchar melhor livros, em que eu trago conhecimento para vocês de como que a gente sai desse barulho externo mesmo, né? E eu digo que muitas mulheres chegam até mim procurando um certo tipo de paz, né? Procurando um certo tipo de centramento, de, né, preciso me entender, preciso me voltar para esse interior. E eu digo, cara, que bom, né? Mas não tá só aqui comigo. Isso precisa, de alguma maneira, fazer parte da sua rotina, da sua busca. Porque ter paz também dá trabalho.
né? Não é, ai, pronto, tenho paz. Não, você vai ter que buscar ter paz. Nessa vida moderna que a gente tem, que a gente tá na correria, em que a gente trabalha, a gente tem inúmeras coisas para fazer, essa busca por paz, ela vai dar um pouco de trabalho. Você precisa, talvez, sentar a bunda na cadeira, fazer algumas coisas que precisam ser feitas para conseguir, a partir desse ponto, sim, definir qual é a sua paz. Mas isso precisa ser feito. A paz ninguém vai te dar, né? Não é essa coisa externa também de que alguém vai falar, ai, toma, ó, todos os seus problemas resolvidos, agora você tem paz. Não é. E também não é com dinheiro, tá, gente? Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e também não tem paz. Então, é a nossa busca ativa e eu entendo que esses encontros mensais aqui é onde vai acontecer esse nosso momento de paz, que eu quero trazer meditação, quero trazer uma série de coisas aí que eu sinto que vai embarcar todo mundo. Por quê? Porque também, quando a gente faz esses encontros, eu sinto que é muito forte, é muito potente para todo mundo, e depois isso pode se perder, né? A gente precisa de um lugar para estar juntas, a gente precisa de um lugar para trocar. Eu vejo quando eu abro, sabe, pra gente conversar e vocês entendem através da troca uma com a outra como a gente tá passando pelas mesmas situações. Enfim, a gente precisa ter um grupo, a gente precisa ter pessoas correndo, correndo não, né? Mas indo em busca das mesmas coisas, pra gente se motivar, pra gente estar juntas e se agarrar ao que a gente quer. Então, é com esse entusiasmo também, com essa necessidade de turma, que a gente vai ter encontros mensais. E aí, dentro dele também tem o planejamento astrológico, que eu falei, eu não daria jamais uma planilha para vocês, então a gente tem esse Notion maravilhoso. Dentro do PAV tem um bloco que eu ensino a mexer no Notion. Meninas já aprenderam mexer do ano passado para esse. Eu recebo vários depoimentos, relatos de tipo assim, cara, o Notion mudou minha vida, obrigada. Nossa, eu faço tudo lá dentro, acabou com o meu bloco de notas todo bagunçado. Então, aqui eu mostro pra vocês como que mexe também dentro dele. É tudo editável, tá? Você pode mexer em tudo isso daqui. Aí vai ter o chat aqui da Astro, então aqui tem material de aulas e a gente tem os pilares que a gente vai passando dentro do PAV, tudo aqui dentro organizado bonitinho e a parte de organização pessoal. Então, vou falar sobre tarefas e projetos, como que a gente se organiza, tem lugar para cada coisa aqui, eu ensino a fazer prioridades, enfim, esse daqui é o nossa central de comando. E tem o calendário astrológico, obviamente, que vai mostrar tudo pra vocês o que tá rolando, tá? Ninguém mais fica perdida, ó. Então ontem teve o Sol entra em Áries, hoje a gente tem o equinócio, tem todas as posições mais importantes, tem portal também. E esse daqui é um jeito digital, tá, gente? Então, eu tava falando hoje mais cedo com a minha irmã que ela falou, né? Por que que você colocou o calendário astrológico aqui se a gente agora tem o calendário encantado? O calendário encantado é esse perfeitinho. Se quem não viu, não. Ai, Beninas, não tá focando. Mas é o calendário que tem todas essas datas também. Ai, não tá focando. Ele é físico. Ai, gente, não tá focando. Tem lá no meu Instagram, depois vocês dão uma chegadinha. E ele é físico, tá? Então, por quê? Porque eu sinto que a gente precisa ter essa ferramenta física que fica tipo, na nossa cara, lembrando de coisas, e que a gente também precisa ter ferramentas digitais. Então, esse daqui é uma ferramenta digital em que a gente consegue acessar pelo nosso celular. Você consegue ver, o que que tá rolando hoje? Nossa, tô esquisita. Deixa eu ver o que que é. Ah, tá. Eclipse tá muito perto. Ah, tá. Tô, sei lá, numa lua minguante, no meu signo. Você vai entendendo o que que tá acontecendo. Então, é por isso que a gente tem ele também. E, e a gente tá abrindo agora, então, com um bônus, tá? Eu falei, a Bárbara me mandou mensagem ao longo dessa semana falando: por que que você falou pra não comprar o calendário agora? E eu falei: calma, vou explicar no sábado. Mas eu queria dar um bônus pra vocês que estão aqui agora. Eu sei que vocês se compromissaram de estar aqui, né? É 1h30 já foi aqui de encontro, que vocês podiam estar fazendo outra coisa, que vocês vieram. E eu sinto muito que essas pessoas que vêm toda vez que eu chamo precisa ter um tipo de bônus. Então saiba que toda vez que a gente fizer um movimento de aula secretinha, quem tiver aqui vai levar um bônus. E aí o bônus é maravilhoso, porque o bônus é o calendário encantado. Então, gente, o PAV hoje sai por 297 com o calendário que custa 77,70. Ou seja, é um bônus de 77,70 reais para levar o calendário e colocar ele aí para você. Eu
Coloco tudo que é de mais importante dentro desse calendário. Ele tá maravilhoso. Que pena que eu não tô conseguindo mostrar aqui pra vocês. Ah, mas eu coloquei as fotos aqui. Pronto. Então, cada página vai ter o que tem desenhado, assim, para vocês de qual que é um pequeno ritual que eu posso fazer, o que está acontecendo de mais importante no céu. Eu explico qual é a toada do eclipse. Ah, vai ter um portal. Sobre o que que é esse portal? Então, principalmente para quem quer se conectar com essas coisas ao longo do dia, ao longo da semana, e sente que se perde, que sempre é pega de surpresa quando entra no Instagram e vê, ah, Mercúrio retrógrado, ah, eclipse. Tá sempre, e você sempre sente que você não faz nada com aquela data, sabe? Que sempre passa batido, você não consegue se conectar com aquilo, não precisa mais, né, passar por isso. Então, o calendário ele vem nesse sentido, pra gente ter essa ferramenta maravilhosa e assim, ele ficou lindo. Eu olho pra ele toda vez que eu abro e eu fico assim, ai, que orgulhosa, sabe? Uma mãe orgulhosa porque ele é lindo, ele é útil, então eu espero que faça movimentos muito felizes na vida de vocês. Gente, nesse último bloco, é, eu queria dizer, né, por que que a gente por que começar agora? Então, por que hoje ser um momento de início em que eu faço coisas diferentes, né? Em que eu dou esse passo de me planejar de uma outra forma, de olhar para as minhas metas, para os meus desejos de um outro lugar. Porque as tendências de 2026, de maneira geral, elas estão mudando de 2025 para agora, né? Falando astrologicamente sobre o clima, é de um lugar em que a gente sai do campo da fantasia e vem para o campo da ação. Então, toda essa energia está sendo muito locada ali para gente, né? Focada em fazer. Em tirar a gente do campo desse pensamento de, ah, eu queria, do universo do invisível e colocar de mão na massa mesmo, real, oficial. E o que eu sinto, minha garganta já começou a doer, comecei a falar muito. E o que eu queria trazer aqui são gerais. Então, isso daqui é uma leitura geral. E aí eu falo, né, que leitura geral é ruim porque, como ela é geral, ela não serve pra ninguém. Ela serve pra todo mundo, não serve pra ninguém. Mas o geral, ele dá ali o tom do ano. O negócio que a gente precisa entender é o seguinte: vou falar, Júpiter tá entrando em Leão. Tá, mas onde que tem Júpiter no seu mapa? Júpiter é o planeta da expansão, é o planeta que tá falando sobre, né, visibilidade, sobre boa sorte, sobre você ir lá e fazer e agarrar o seu. Entrando em Leão, ele fala muito sobre a gente fazer aquilo que a gente quer, né, que aumenta a nossa autoestima, aquilo que a gente acredita com o nosso coração e tudo mais. E isso serve pra todo mundo, mas vai servir de um lugar diferente. Porque onde é que você tem Leão no seu mapa? Você precisa saber. Aonde que vai ganhar uma expansão? Às vezes você tem leão na parte da carreira do seu mapa. E você pode investir super em um projeto de carreira porque vai ter uma grande visibilidade, né? Júpiter ali em leão aumenta muito a chance de retorno. Então, aonde que você tá com a chance de retorno aumentada dentro da sua vida ao longo desse ano? Isso vai acontecer agora no meio do ano. E aí a gente tem Saturno, que é esse planeta que cobra, né, no zodíaco, que ele saiu de Peixes e ele entrou em Áries. Em Peixes, gente, era aquela coisa do mundo da fantasia, né? Em Peixes a coisa fica meio ali no mundo dos sonhos e tudo mais. Em Áries, ele vem para nossa vida de um jeito como um combate, mas assim, de bom, assim, sabe? Ares é o guerreiro do zodíaco porque ele é aquele que agarra a jornada. Então, qual é essa jornada que você precisa topar, que você precisa agarrar para fazer o seu, para fazer acontecer dessa vez? Então, Saturno entra em Ares muito nesse sentido de, olha, vamos fazer acontecer, vamos fazer esse ano tirar do papel. E também sempre tem um lado luz e sombra, né? No lado sombra aí, Saturno em Ares pode ser que você comece coisas e não termine, porque Ares é o input inicial. E Saturno fala, você precisa ter constância, você precisa ter comprometimento. Então, pode ser que você tenha esse impulso de começar, mas você vai ter o impulso de manter. Qual é essa energia que você precisa para se manter dentro disso que você quer? Então, ele também vai cobrar nesse sentido. Quando a gente entende sobre essas energias gerais e aonde que elas estão tocando na nossa vida, entende que a leitura é completamente
completamente focada, completamente entendível. Então, se esse Saturno tá relando ali dentro de uma área de relacionamentos e você tá buscando um relacionamento, toma cuidado com essa galera que vem que nem fogo, sabe? Pronto, tô apaixonada e não sei o quê. E daqui a pouco passa, a pessoa sumiu e você fica, meu Deus, mas o que aconteceu aqui? E aí você tá em um ano de foco de relacionamento, isso vai ser importante pra construir a sua própria autoestima e não achar que tá, né, na mão do outro, não achar que aquilo vem do externo. E isso vai, gente, em assim, diversas áreas de vida. No Pave eu mostro de um jeito muito simples com a Astra como que a gente encontra tudo isso. Mas em termos de manifestação, esse ponto-chave aqui que a gente tem. Porque Júpiter expande, né? Júpiter mostra onde que você deveria estar expandindo e ele também mostra aonde você talvez trave. Então, quais são as travas que você tem que te segura de expandir? E Saturno fala, o que é que você precisa construir, né? Ter essa visão de longo prazo, ter essa base muito forte para que você atinja esses pontos de meta, esses pontos de sonho, de um lugar de sustentação. Porque ninguém quer lançar alguma coisa, fazer alguma coisa que depois não tem futuro, né? Então, como é que você lança alguma coisa? Como é que você se coloca nesse caminho, tendo uma sustentação, tendo ali um comprometimento com a sua base, né? Tendo um lugar para se agarrar. Isso precisa ter solo para acontecer, precisa ser concreto, né? Você precisa ter esse compromisso em fazer alguma coisa que vai perdurar ao longo da sua vida, que tem uma vida útil grande aí na vida, né? Você não quer fazer alguma coisa e largar por aí. Uma grande mudança que a gente tem também é este de eclipse. Então, eu falei lá no começo, nem todos de vocês estavam, mas quando eu fiz essa grande mudança de carreira, de país e tudo, o eixo de eclipse estava em cima do meu signo. Então, estava acontecendo eclipse em cima de touro. E eu tenho touro na casa do trabalho também. Então, tudo relacionado à mudança de carreira, de trabalho, de visibilidade, de reconhecimento, de maneira de ganhar dinheiro, mexeu. Não tinha como ficar igual. Não tinha como. Era uma coisa que, assim, ou eu fazia, sabe? Então, que bom que eu fiz embasada com mais segurança do caminho onde eu ia começar a pisar, porque é isso, o eclipse ele catalisa, ele te coloca em um movimento em que você precisa ir, sabe? Ele vai mudar, ele vai te mudar de A para B. Então, ele tá saindo de Virgem e Peixes e tá entrando em Aquário e Leão. E aí eu vou perguntar, né? Aonde você tem Aquário e Leão no mapa? Imagina se você tem aquário no ascendente, leão no ascendente. Imagina se você tem o sol ou a lua em leão ou em aquário. É muito importante. Esse ano é um ano decisivo, né? Começa a ser um ano decisivo porque vai até o ano que vem esse eixo de eclipses. Lá no PAV eu explico como que isso muda. E aí sempre tem a questão dos planetas retrógrados, né? E os planetas retrógrados de Mercúrio e Vênus, que são os planetas pessoais, né? Que regem coisas pessoais da nossa vida, eles estão retrogradando esse ano em signos de água. Então tem muita retrogradação em Peixes, em Câncer, em Escorpião, e Vênus fica retrógrado em Escorpião. Então, assim, você tem coisas importantes no seu eixo de água? Quem é que vai, o que que vai mover na sua casa, nas suas casas aí, né, nas áreas da vida que estão em eixo de água? Porque é um período, essa retrogradação é sempre um período de revisão. E um período de revisão, gente, ele é engraçado porque ele sempre volta coisas que você achou que já estava acabado. Então, esse Mercúrio retrógrado que acabou ontem, ele foi em Peixes. E eu tenho a Lua em Peixes. E eu sabia que sonhos esquisitos iam acontecer. Gente, foi uma temporada maluca, de sonho maluco, sonho maluco. Eu sonhava com coisas interiores acontecendo. E aí, conversando com a Astra, eu fui descobrindo quais eram os processos internos que estavam alquimizando ali. Mas assim, maluquice do quanto os nossos sonhos, eles trazem pra gente qual é o processo que a gente precisa focar também. Eu entendi muito sobre processo interno. Eu estava muito focada no externo, externo, externo. E esses sonhos vieram como uma avalanche, do tipo assim, olha, se você não arrumar, não olhar para isso daqui internamente, esse externo não tem como acontecer. Então foi muito transformador esse último Mercúrio em Peixes, porque eu acordava, e eu já sou a louca de anotar sonho. Eu já acordava e pegava meu celular, que é a primeira coisa que tá do lado assim, e escrevia, porque eu sei que se eu voltar a dormir de novo, eu vou esquecer daquele sonho e vai passar. E assim, uma coisa que eu quero trazer ao longo dos encontros com vocês é que sonho é um guia.
E a gente precisa levar eles a sério, porque eles são assim, o beabá do que tá acontecendo internamente com a gente. Onde é que a gente deveria estar pisando, o que é que a gente deveria estar olhando, o que é que a gente ainda não consertou. E eu acho muito louco assim que quando eu tava nessa mudança de trabalho, que eu queria, né, mudar de trabalho, eu tinha sonhos recorrentes com perseguição. Então eu sonhava que eu tava correndo. Eu tava sempre correndo de alguma coisa, de alguém, de algum monstro, de algum, nossa, de alguma coisa na rua. E aí eu entendi, tá, eu tô correndo da minha vida, né? Eu tô correndo disso que eu não quero mais. E aí você vai casando os sonhos com as etapas que você tá vivendo e vira uma coisa maluca. Teve uma fase que eu sonhei muito com aeroporto. Toda fase assim que eu tô pra ir pro Brasil ou pra voltar pra cá ou pra fazer uma viagem muito significativa é aeroporto. E aí o aeroporto é um lugar psíquico em que a coisa vai mudar de um lugar para o outro, né? Vai ter uma separação ali. É uma separação que acontece do lugar que você tá para o lugar que você vai. Então é um lugar de alquimia ali também. E aí a gente vai, enfim, destrinchando essas coisas e se percebendo também ao longo do planejamento cíclico. Gatas, falei, hein? Pra caramba, como que vocês estão? Acabamos aqui. Quero saber como que vocês estão pós tudo isso que a gente conversou, se foi tudo bem. A Bárbara saiu e assisti depois, foi demais. Tô muito feliz, que bom. E eu vou pedir, pra Clara mandar no. Clara, manda pra gente no chat. A Clara vai mandar o link do PAV, que tá com o calendário em. Nem sei falar esse desconto de graça. Que você leva o calendário hoje de graça, ele vai ficar ativo até hoje às 6 da tarde do Brasil, tá? Então, até às 6, quem entrar no PAV leva o calendário encantado, esse chuchuzinho. Jimena falou, cabeça pensando mil coisas. Coisas boas, Jimena. Boas, que bom. É sempre muito bom ouvir você, João, mas muitos choques de realidade. Esse é meu superpoder. Conseguir coisas boas por aqui, que bom. Eu fico feliz. Deixa eu dar um. Deixa eu. Ai, ai, ai. Eu quero printar aqui. Amores, então era isso. Vou falar pra Clara mandar esse link pra vocês lá no grupo. E pronto. E a Clara vai mandar aqui. Pronto. Belezinha. Amores, muito obrigada mesmo. É, Amei estar aqui com vocês hoje, falar um pouco com vocês. E depois eu mando a gravação também. Deixa eu parar de gravar.